Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Fome, da Roxane Gay. Eu recebi esse livro do pessoal da Globo Livros faz bem pouco tempo, eu fiquei com bastante vontade de ler logo que ele chegou em casa. E foi uma leitura bem interessante e bem mais forte e impactante do que eu tava esperando. A Roxane Gay, aqui tem uma fotinho dela. Eu já tinha lido um outro livro dela antes desse aqui, que é o Bad Feminist. Tem vídeo pra ele aqui no canal, é um livro de ensaios. E já foi publicado aqui agora, se chama Má Feminismo? Má Feminista? Não lembro. Eu não lembro que editora que saiu. Enfim, posso deixar as informações ali embaixo nos comentários. Ela também é professora universitária, deixa eu ver se diz aqui aonde. Ela dá aula de escrita criativa na Universidade de Purdue, não sei onde fica. De qualquer forma, esse livro aqui, ela vai, como está bastante explícito no subtítulo, uma autobiografia do meu corpo, vai explorar a relação dela com o corpo dela. Ela tá numa categoria chamada obesa super mórbida, quer dizer que ela tá naqueles índices estratosféricos de obesidade, e ela vai fazer uma reflexão sobre isso. Uma coisa que eu acho que é importante falar sobre o livro é que ele é especificamente sobre a experiência dela, eu acho que uma autobiografia do meu corpo, né? Ela vai falar sobre a experiência dela, o corpo dela e os motivos dela, assim. Eu acho que é um livro muito bom e muito importante, mas que a gente tem que tomar aquele cuidado para não generalizar o que aconteceu com ela e dizer que necessariamente todos os obesos são obesos pelos mesmos motivos, ou o motivo que levou ela a essa obesidade vai ser... todo mundo que passar por isso também vai ser obeso. É aquele tipo de coisa que, assim, é uma história extremamente importante, eu acho, da gente pensar, porque eu acho que diz muito sobre questões da sociedade de hoje, e questões que a gente tem que resolver na sociedade de hoje, mas que é um exemplo específico, assim. Eu acho que qualquer generalização que a gente faça com esse tipo de história de vida é muito perigosa, assim. Falando um pouco sobre a história, né, ficou meio misterioso essa última parte. A Roxane Gay sofreu um estupro coletivo quando ela tinha 12 anos. E ela, na época, vinha de uma família bastante cuidadosa, bastante próxima, mas ela, no momento que isso aconteceu, ela não teve condições pessoais e individuais de conversar sobre isso com os pais. E meio que uma maneira, digamos assim, que ela encontrou de lidar com isso foi comer. Comer e continuar comendo para todo sempre. Deixa eu ver se eu acho aqui um trechinho. Vou ler um trecho que eu acho que explica um pouquinho melhor isso. Não sei como as coisas saíram tanto de controle, ou sei. Esse é meu bordão. Perder o controle do meu corpo foi uma questão de acúmulo. Eu comecei a comer para mudar meu corpo. Fui obstinada. Alguns meninos haviam me destruído e eu quase não sobrevivi. Eu sabia que não conseguiria suportar outra violação daquele tipo, e comia porque achava que se meu corpo se tornasse repulsivo, eu poderia manter os homens à distância. Mesmo sendo tão jovem, eu compreendia que ser gorda era ser indesejável para os homens, ter o desprezo deles, e eu já sabia demais sobre o desprezo deles. Isso é o que ensinam a maioria das garotas. Devemos ser magras e pequenas. Não devemos ocupar espaço. Não devemos ser vistas e ouvidas. E, se somos vistas, devemos ter uma visão agradável aos homens, aceitáveis na sociedade. E a maioria das mulheres sabe disso, que nós devemos desaparecer. Mas isso é algo que tem que ser dito de forma ruidosa, repetida, para que possamos resistir a nos render aquilo que esperam de nós. Uma coisa que é legal, que eu acho que dá pra ver muita conexão entre o que ela pensa aqui e o que ela pensa aqui, ao mesmo tempo que você saber de certa coisa, de certo... Você ter essa afirmação intelectualmente e estar ok, e saber que, de verdade, a gente não precisa corresponder a essas expectativas e coisas desse tipo. E você tornar aquilo uma prática, você não ser afetado por esse tipo de coisa é diferente, né? Eu acho que é um tipo de assunto que ela relata muito bem aqui. Como eu disse, é um livro bastante pessoal, ela não vai tentar achar aqui referências teóricas, ela não vai, tentar discutir teoricamente esses assuntos, ela vai contar coisas dela, coisas que ela pensa sobre isso, coisas que ela viveu, coisas... como que ela lida com situações e coisas desse tipo. Então, assim,
é uma narrativa pessoal. E eu acho que a narrativa dela tem talvez dois grandes temas, assim. Uma que é como uma menina tão jovem pode lidar com ter vivido um abuso sexual do nível que ela viveu. Como as coisas... Como existe um comportamento que leva isso a acontecer e como o jeito que ela lidou com isso também é resultado de algumas coisas. E enfim, como ela lida com isso tanto tempo depois também disso já ter acontecido. Então acho que esse é um tema bem importante, bem pesado, assim. E outra é como... E a relação é como isso se tornou uma espécie de trauma e como ela vai lidar com isso. E como, a questão do corpo, né? Como que é ser uma obesa super mórbida e como é se encaixar na sociedade, como que é tentar recuperar a saúde, como a relação do corpo dela com a sociedade muda também, né? As pessoas se sentem... E eu fiquei chocada, ela fala que no mercado as pessoas vão falar com ela e falar assim, não deve comprar esse produto para emagrecer, por exemplo. Uma coisa assim que eu não imagino viver, né? Você tá no mercado fazendo suas compras e alguém chegar, você não pode comprar isso porque não vai fazer bem pra você, sabe? Então, o jeito com que muda as coisas, assim. Foi um livro que eu quando comecei a ler, eu achei que ela ia fazer mais essas discussões teóricas, porque ela não faz. É uma memória puramente. Mas ele me impactou de um jeito muito, muito profundo, assim. Bem no comecinho ela fala também, eu acho essa parte interessante, ela fala assim, essa é uma autobiografia do meu corpo, porque frequentemente histórias de corpos como o meu são ignoradas, descartadas ou ridicularizadas. Nesse sentido que muitas vezes a gente ouve, lê, assiste, enfim, essas histórias de superação. A pessoa pesava 150 quilos e daí ela emagreceu e tal. E não é o caso dela, assim, né? Ela oscila, ela ainda tá vivendo isso e esse tipo de coisa que eu acho que deixa o livro bastante marcante. Quando eu digo que essa é uma história pessoal, mas que reflete questões sociais, eu acho que é no sentido de a maneira com que a gente lida com o abuso sexual, a maneira com que a gente lida com pessoas com sobrepeso, a maneira com que a gente coloca tanta pressão sobre o nosso próprio corpo e o corpo de outras pessoas e como a gente tem... enfim, todas essas questões eu acho que são questões sociais. Eu acho que a história dela é muito particular, é muito individual, mas é sempre influenciada pela maneira com que a gente socialmente lida com essas questões. Se a gente lidasse com essas questões de maneira diferente, talvez a história dela tivesse sido diferente. E eu acho importante por causa disso. É um livro que eu recomendo fortemente para quem sente necessidade de lidar com essas questões de alguma maneira ou de outra. Mesmo que você não esteja no caso dela exatamente, mas você tem que lidar de alguma forma com uma situação de abuso sexual ou alguma questão relacionada ao corpo. Eu acho que é um livro bem interessante, porque a gente justamente pode ver várias coisas e repensar várias coisas da sociedade. É um livro pesado, é um livro que toca em muitos temas delicados e tal, mas a escrita dela é muito bonita e eu admiro muito a coragem dela de publicar essa história, porque eu acho que é de fato uma história que também precisa ser ouvida, também precisa ser registrada. É um livro que eu indico bastante, caso você tenha interesse em algum desses temas. Bom, pessoal, é isso. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários e até amanhã. Tchau, tchau.